Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto no canal Hermenêutica Fiel. Tudo que você precisa saber para não se tornar um completo religioso alienado ao sistema. Bom, no canal de hoje, ou seja, no assunto de hoje, vamos falar sobre os 144 mil selados e comprados. O livro de Apocalipse, no capítulo 7 e capítulo 14, vai falar sobre os 144 mil selados e comprados. Ok? Então vamos entrar dentro desse assunto com muita propriedade bíblica, trazendo uma hermenêutica fiel. A origem do termo 144 mil selados vem de Gênesis, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, em Apocalipse 7 e 14, Deus resumiu toda a história do homem e de toda a sua criação nos 144 mil selados e comprados. É um termo, 144 mil selados e comprados. Agora, temos que ver o assunto dos 144 mil selados e comprados como um conjunto de coisas e fatos, e não ficar engessados no livro de Apocalipse, achando que isso é literal. Seguindo esse raciocínio lógico de estudar a Bíblia, receberemos uma revelação da Ruach Kadosh para sairmos do nível raso, que é interpretar isso no sentido literal, 144 mil, e não é literal, ok? Então, desde o sétimo dia, o sexto dia da criação e do sétimo dia de descanso, nós podemos ver os 144 mil selados, e podemos ver isso de forma plena e biblicamente correto, que não é literal 144 mil selados e comprados. Estamos entendendo? Temos que conhecer, amados, as duas casas de Israel para entender do porquê não está na lista das 12 tribos restauradas as tribos de Dan e Efraim, para a gente entender bem, dominando bem os 144 mil selados. Ainda é recomendável estudar as festas bíblicas, os capítulos 40 e 48 do livro do profeta Ezequiel. Isso para entender como será o templo de Ezequiel no milênio. Aí a gente vai entender que não é literal 144 mil selados, porque isso será um divisor de águas. Se você seguir essa recomendação de leitura, será um divisor de água para dominar o assunto dos 144 mil selados, ok? Os 144 mil selados, quem eles não é? Homens virgens consagrados que não tocaram em mulheres, um total de 144 mil homens irrepreensíveis e imaculados, separados para pregar o evangelho do reino nos últimos dias. Também não é 144 mil judeus escolhidos literalmente.
também não é um número literal de salvos. Os 144 mil selados, o que eles não são? Vamos lá, é uma pergunta. O que eles não são? Um total literal de 144 mil homens. O que eles não são? As 12 tribos sanguíneas de Israel reunidas no tempo do fim. O que eles não são? Os 144 mil selados. Ou seja, o que eles é. Agora, o que eles é. Observa bem. O que eles é uma pergunta. As 12 tribos de Israel restauradas na nova aliança. Os judeus crentes e gentios convertidos de todos os tempos, que tinham seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, que são a igreja, vestida do sol e a nova aliança, ok? O que eles também é o terceiro período da casa de Israel. Os 144 mil selados, o que eles representam? Vamos lá para a resposta. É uma pergunta, vamos para a resposta. O que eles representam? Um número simbólico e profético, revelando um conjunto de coisas desde o Gênesis, ou desde a criação. Um resumo de toda a história do homem e da criação no livro de Apocalipse. Libertação da escravidão e do trabalho do homem desde o Gênesis, ou seja, desde a criação. Os vencedores de Apocalipse desde a criação. Estou explicando o que é os 144 mil selados. O que eles é, ou o que eles são? 6.000 anos de trabalhos do homem, da criação, até a segunda vinda do Mashiach. Aí você precisa entender a criação do 1 ao 6º dia. Ok? Os 144 mil selados, o que é? O selo de Deus. O que é o selo de Deus para os 144 mil selados? Eles recebem o selo de Deus de Adão até o início da última semana de anos de Daniel. O selo indica a Ruach Kadosh, a santidade ao Senhor, livramento desde o Egito até todo o período da última semana de anos de Daniel. O selo também indica a dedicação constante de ler, examinar, estudar, se aprofundar na Torá e na palavra do Criador, ok? Os 144 mil selados, aí tem o termo virgens. O que é isso? É uma referência aos israelitas que não se contaminaram com as mulheres quando Balaão, lembra desse fato? Quando Balaão quis que eles se prostituíssem. Isso então aponta para os 144 mil selados, que é a igreja formada por judeus crentes fiéis e gentios convertidos fiéis, que irão ou que não irão se contaminar, ou que não se contaminaram com as meretrizes filhas da grande mãe Babilônia. Babilônia é todo o sistema do mundo antigo e o atual. Ok? Vamos continuar. Bom, os 144 mil selados, comprados como primícias para Deus e o Cordeiro.
O que isso significa? O que quer dizer isso? Então vamos lá. Primícias significam que os 144 mil selados são consagrados por Deus e para Deus, pelo sangue do Cordeiro, como escravos, para entrar livres no descanso. Ok? Primícias vem de primeiro. Então eles são os dois pães, judeus crentes fiéis e gentios convertidos fiéis, comprados e separados para Deus e o Cordeiro, que são os 144 mil selados comprados da terra. Incrível isso, né, pessoal? Que coisa extraordinária. De toda a humanidade, desde Adão até a segunda vinda do Mashiach. Os 144 mil selados foram comprados da terra do Senhor do sistema do mundo, como primícias para Deus, através do sangue do Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro onde quer que vá. São irrepreensíveis, pois não se achou mentira nem engano na boca deles, os 144 mil selados. No Monte Sião cantam um cântico novo que só os 144 mil podiam aprender. Estão diante do trono dos seres viventes e dos 24 anciãos. Estou trabalhando com vocês, explicando e interpretando os 144 mil selados e comprados. Os 144 mil comprados e selados, estamos trabalhando nesse assunto, né? Agora, vem uma pergunta. Por que os 144 mil selados e comprados? Eles foram comprados por quem? Pelo Cordeiro. De quem foram comprados os 144 mil selados? Do Senhor da terra, que é o dragão, a antiga serpente. Lembra que no Éden, Adão entregou o governo da terra para a serpente, o dragão? Então, o Cordeiro vai e compra de novo tanto o homem como a terra pelo sangue dele, e a Bíblia mostra isso como sendo os 144 mil selados e comprados. E por que foram comprados os 144 mil? Para entrar no descanso sabático, o verdadeiro Shabat, que é o milênio. Não é que o sétimo sábado é falso, é que o verdadeiro é o milênio, ok? E por que o Eterno criou o descanso? Olha a pergunta. Por que o Eterno criou o descanso para os 144 mil? Porque sabia que o homem iria cair e ele deu o descanso do sábado para poder cobrar ao homem, ao dizer, e descansou Deus de toda a sua obra. Lembra que Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º? Então, ele está agora dando essa referência para nós. Por que os eleitos e filhos de Deus são chamados de 144 mil selados? É uma pergunta, pessoal. Vamos para a resposta. Porque no livro de Apocalipse, os 144 mil é um resumo de toda a história do homem, desde o Éden, desde a criação até a volta do Mashiach. Por que são primícias os 144 mil selados e comprados? É uma pergunta. Por quê? Porque foram comprados entre a humanidade como primícias para Deus e o Cordeiro. Por isso que são primícias, que entre a humanidade Deus comprou.
para ele e para o cordeiro, que não é um total literal de 144 mil, ok? Mas todos aqueles que creem no Mashiach, dentre os judeus e gentios. Está dando para você dominar o assunto? Beleza, vamos continuar. Por que os 144 mil foram selados? Dou a resposta: para entrar no descanso sabático milenar, para andar com o Cordeiro no milênio, para não serem atingidos pelos flagelos das trombetas, das taças, na abertura dos selos, ok? Deu para entender o que é os 144 mil selados, pessoal, e comprados? Eu expliquei para vocês dentro de uma hermenêutica bíblica, ok? Gostou do assunto? Então dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer o canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Até o nosso próximo assunto aqui no canal.